Nós estamos aqui com o escritor Bartolomeu Campos Queiroz, que nos visita na Cátedra Unesco de Leitura. E o Bartolomeu, além de ser um dos principais escritores para jovens que o Brasil tem, ganhador de muitos prêmios internacionais, reconhecimento em várias línguas. O Bartolomeu é uma pessoa especialmente querida dos programas de leitura. Bartolomeu foi um dos ícones do ProLer, do Programa Nacional de Leitura, criado pela Biblioteca Nacional nos anos 90. Percorreu esse Brasil conosco, representando o mundo da escrita, o mundo da palavra escrita, trabalhando não só com conferências, mas também com oficinas. E nós temos a alegria de recebê-lo hoje aqui. Queríamos perguntar ao Bartolomeu, Bartolomeu, como é que você se descobre escritor? Como é que você, de repente é uma maneira imprecisa de dizer, mas como é que você se sentiu um profissional da escrita? Quando é que isso aconteceu? Acho que foi lentamente, não foi uma coisa de repente. Foi uma coisa que começou devagar, mas que foi crescendo e eu fui me interessando pela questão, fui descobrindo o que eu tinha que dizer e foi aos poucos. Eu comecei minha vida como professor no Ministério da Educação, divisão de aperfeiçoamento de professores, e nunca pensei em ser escritor. Só com 27 anos é que eu escrevo meu primeiro trabalho, que eu vejo o pássaro, mas escrevi mais para aliviar a minha saudade que eu sentia do Brasil, vivendo fora daqui. Então eu escrevi um texto que eu estava cansado de pensar a mesma coisa todo fim de semana. E um dia eu fiz uma proposta a mim mesmo, assim, por que você não pensa uma coisa que você nunca pensou? Porque eu estava pensando todo fim de semana a mesma coisa. Aí eu escrevi um texto, Peixe o Pássaro, mas escrevi para mim mesmo. Voltei para o Brasil depois e entrei no concurso com esse texto. E ganhei o primeiro lugar. E as editoras começaram a me pedir texto, eu comecei a fazer outros, mas aí sempre juntando a minha produção com o meu trabalho no governo, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura do Estado, e fui fazendo. Eu só me senti escritor um dia que eu não trabalhava mais com o serviço público, que eu abandonei o serviço público e tinha que preencher uma ficha num hotel e tinha lá profissão. Aí eu falei assim, o meu jeito é botar escritor. Aí eu escrevi na ficha escritor e desse dia em diante eu comecei a preencher a ficha com o nome de escritor e perdi a cerimônia com essa palavra, que é difícil ser escritor. Não é uma coisa fácil, não, é uma coisa pesada, é uma coisa difícil. Bartolomeu, você falou que o primeiro livro seu, O Peixe e o Pássaro, foi escrito para você. E as editoras, depois desse livro, passaram a pedir livros para você na certeza de que estavam inaugurando uma linha de escrita para crianças e jovens. Você acredita hoje que a sua obra seja mesmo para crianças e jovens? Esse gênero existe? Não, não acredito não. Eu acredito o seguinte, que se eu assentar lá na mesa da minha casa e falar assim, vou escrever um texto para os jovens, aí eu tenho certeza que já não será um texto literário mais. Essa proposição tira ali a qualidade de literária do texto. Eu acho que eu assento lá em casa e naquele momento eu faço o melhor de mim. Eu não estou preocupado quem vai ler o texto, ser adulto, ser criança, ser jovem, não tem essa preocupação. Se eu pensar no destinatário, aí o texto não é mais literário. Aí já seria
texto panfletário, vamos assim dizer. Mas eu acho que não. Eu acho que quando você assenta para escrever, naquele momento você faz o melhor de você. O seu texto é extremamente poético e desde Os Ciganos você vem criando uma linha narrativa que contempla a memória, né? Depois dos Ciganos a gente tem Indês por parte de pai, Ler, Escrever, Fazer Conta de Cabeça, e agora esse extraordinário Vermelho Amargo. É verdade que o texto ele é sempre enxuto, muito curto, o que dá assim, a sensação de que pode ser lido por quem não tem fôlego de leitura. Mas a sua escrita, que em Os Ciganos era bastante palatável a um adolescente, a um pré-adolescente, em Vermelho Amargo demanda um leitor mais maduro. Você quer falar um pouquinho disso? É um momento da vida da gente. Primeiro, quando eu busco na memória, a memória é um grande patrimônio que a gente tem. A memória é o que eu tenho de mais precioso e que nós todos temos de mais precioso, é a memória. Mas é preciso também saber que na memória tanto mora o vivido quanto mora o sonhado. Mora a vida que eu vivi e mora a vida que eu sonhei viver. Então, quando você busca a memória, ela vem sempre misturada. Ela não vem uma memória pura. E é impossível ter uma memória pura. A memória é essa mistura, essa conversa entre a realidade e a fantasia. Então, os Ciganos, quando eu busco nos Ciganos, eu faço isso. Eu busco na memória tanto um lado da fantasia, quanto o lado do vivido, quanto o lado que eu sonhei. E faço isso frequentemente com os livros. Sempre eu recorro à memória para fazer meu trabalho. E eu não sei se é para ficar livre dela também que eu faço isso. Né? Talvez para passar limpo a memória, talvez. O Vermelho Amargo, que é um livro mais, digamos, sofisticado, demanda um leitor bem atento, o modo como você junta a narrativa do passado com a narrativa mais atualizada, né? A narrativa, a memória mais presente. Você acha que ele ampliou o leque de destinatários dele? É um livro que um adulto leria com mais facilidade do que um adolescente? É um livro que a crítica diz que é para adulto, né? A crítica toda que saiu sempre conferiu ao livro uma leitura de adulto. Mas eu sempre estou partindo da minha infância. Eu busco na minha infância meu trabalho. Porque no Vermelho Amargo houve mesmo essa madrasta. Lá em casa eu fui criado pela madrasta e a minha madrasta, na hora da refeição, cortava de fato tomate em rodelas finíssimas e botava uma rodela em cada prato. Agora, essa questão que eu levanto, de que ela cortava o tomate como se ela cortasse o pescoço de cada um de nós, né, dos 6 filhos, né, é uma visão que eu tenho hoje. Naquele tempo eu não pensava isso, mas hoje eu penso que era isso sim, e tenho a convicção que minha madrasta fazia isso, porque casou com meu pai, ela amava meu pai. E para poder amar meu pai, ela tem que aguentar 6 meninos do outro casamento, quer dizer, para ela devia ser dificílimo, né? E tal. Então eu parto dessa metáfora do tomate, mas que na verdade aconteceu. Lá em casa eu brinco com a minha irmã, às vezes eu vou na casa da minha irmã, ela serve a salada, eu falo assim, essa salada, eu estou com saudade lá de casa. E minha irmã já sabe que ela cortou o tomate muito fino. É uma coisa que nós conversamos entre nós, essa história do tomate. A família conversa isso. Então, você redimensiona as coisas, você vai amadurecendo, vai tornando seletivo, vai elegendo, vai pensando sobre as coisas. Então eu parto dessa função. E na medida que meu pai depois foi nos distribuindo, né, meu pai nos deu de presente para a família, e na medida que saía um, eu fui o último a sair.
na medida que saía um, o tomate ficava mais grosso. E isso era um fato, né? As pessoas acham que é uma fantasia, não. Não é uma fantasia, não, é um fato. Isso, na verdade, é uma leitura. É uma leitura. Você faz uma leitura de um momento da tua vida, não é? E transmite essa leitura na tua escrita. Esse círculo, não vou dizer vicioso, mas vou dizer esse círculo espiralado, leitura e escrita, não é? Toda obra realmente só existe quando ela encontra seu leitor? Como é que é isso? Você é um paladino da leitura? Eu acredito que o leitor é que vai dizer se é uma obra ou não, né? O leitor é que vai dizer se o texto é literário ou não. Eu apenas faço um texto. Agora é o leitor que vai promover esse texto ou não. A leitura é uma atividade política ou é uma atividade de deleite? Eu acho que é uma atividade política. Eu, por exemplo, no movimento por um Brasil Literário, que eu trabalho com esse movimento aí, né? É uma questão política mesmo. Eu acho que a leitura, ela é capaz de promover um refinamento, uma percepção mais refinada do mundo, sabe? O leitor ele se torna mais crítico, se torna mais exigente, se torna mais seletivo, né? E isso, é claro, que passa a atuar no ciclo que ele vive, no meio que ele está. Eu acho que o Brasil leitor, para mim, é mais um ato político. Eu não quero pensar numa literatura apenas para brilhantar a personalidade das pessoas, não. Eu quero pensar que o texto literário é necessário, é fundamental na formação de qualquer pessoa. A sua afirmação poderia parecer que a literatura tem uma função de proselitismo, mas efetivamente se trata de uma coisa muito diferente disso, né? Na medida em que o literário move o sujeito não a uma subserviência ideológica, mas exatamente a formação de um pensamento crítico. Eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento Brasil Literário, por um Brasil Literário, que de alguma maneira foi gestado em torno de você do meu manifesto. Isso, né? Do seu manifesto. Eu queria que você falasse disso para nós. Primeiro eu gostaria de dizer também que eu acredito o seguinte, que o grande fenômeno literário, ele acontece quando o escritor e o leitor se encontram e juntos constroem uma terceira obra que não será editada. É essa obra que não é editada que me interessa muito. Eu acho que o texto literário é essa capacidade que o texto tem de encontrar o leitor e de convidar o leitor para se dizer nesse texto também, e os dois juntos, né, elaboram uma terceira obra que nós nunca vamos saber qual é. Eu acho que essa é a função da literatura, sabe? É a função mais profunda dela, que é o que a gente procura. A gente procura um leitor que tem o que dizer também. Eu não quero que meu texto esgota o leitor. Eu quero que o leitor, diante do meu texto, tenha o que dizer também. E o movimento? O que consiste? O movimento, quando ele surgiu da seguinte maneira. Primeiro, que era uma ideia que a gente tinha, que você conhece muito bem, uma ideia que a gente tinha no Proler, né, que a escola não é a única responsável pela formação do leitor e ela nem dá conta disso sozinha. Ou se move toda uma sociedade em torno dessa formação de leitores, ou nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quando eu fiz o movimento por um Brasil Literário, eu fiz dessa perspectiva, que ler é um direito de todos, escolher o que ler é outro direito que as pessoas têm, mas que a escola não é a única responsável. Eu queria que um movimento que abraçasse todas as pessoas que acreditam na leitura literária,
que passa um livro, que tem um grupo de leitores, que distribui um livro, que dá livro de presente. Todo mundo que confia na leitura literária como importante, seria bem-vindo ao movimento. O movimento era aberto, no entanto, eu não chamei de projeto, não chamei de plano, não queria nenhuma avaliação, não queria nenhuma metodologia, nada. Eu queria que todas as pessoas que acreditam na literatura pudessem ser abraçadas pelo movimento. E foi isso que o movimento fez. E essa mobilização hoje consiste em quê? Nós chegamos num ponto agora, nós temos um site, né, que é o site do Foro Brasil Literário.gov.br, e nós temos agora, estamos distribuindo para todas as secretarias de educação e todas as secretarias de cultura do Brasil. Nós estamos distribuindo um filme que foi feito sobre a informalidade da leitura desde de Manaus até Porto Alegre. É um filme que tem 90 minutos, que a gente fez mostrando que a leitura acontece nos presídios, nos asilos, nas beiras de rio, ela acontece em todo lugar, e a gente está distribuindo esse filme para todas as secretarias de educação e cultura de todos os municípios brasileiros. E a nossa perspectiva é que esse filme vai sensibilizar, né, as pessoas para a leitura. E a gente poderia ter esse filme para subi-lo no nosso site? Pode. Outro dia até a TV Futura passou ele integralmente para a gente. A gente poderia usar no nosso site. Então. Agora a gente fez também nós tiramos alguns fragmentos do filme, fizemos alguns filminhos de 27 segundos de chamada sobre a leitura no Brasil e tal. Então, quer dizer, a gente está fazendo isso. Agora, hoje a gente tem uma reunião no Rio, vamos preparando já para o ano que vem. Não sei o que vai ser. Agora eu consegui do estado de Minas Gerais, o governador me presenteou, né? Foi um presente que ele me deu, de fazer um novo estudo de todas as contas de luz da CEMIG, que chega em todas as casas de Minas Gerais. Então agora nós estamos fazendo um novo layout dessa conta e vai com um texto literário todo mês na conta de luz para cada pessoa, vai um texto literário. Que maravilha! É do movimento que a gente está Duas luzes. Uma pela qual eles pagam e outra que eles recebem. Que recebem. Não então, é? Guardar a conta com cuidado. Então eu conversei com ele, que já que era uma coisa que a CEMIG lá não perdoa ninguém, né? Ela vai em todos os cantos, em todas as favelas, em todos os buracos. Então, que já que vai ter que mandar essa conta, que mande pelo menos uma conta bonita, com um texto literário bonito e tal. Com certeza então, vai ter governador copiando isso e vai ser muito bom. Aí já é pelo Brasil Literário, que ele topou a parada comigo e tudo. Então, essas coisas, pequenos movimentos que a gente vai fazendo, que a gente vai tentando. Agora estou negociando também com o banco para botar na quarta capa do cheque, que deve ser sempre branca, um texto literário. Então a gente está tentando trazer o texto literário para uma conversa. Maravilha. Para as pessoas estar sensíveis a ele. Tá bom. Você quer deixar uma mensagem para o nosso portal? Não, além eu de só tudo fico isso? feliz aqui na cátedra, sabendo do trabalho que a cátedra faz também, em função da leitura. E o máximo que a gente pode somar de esforços nesse país é bom. No país não podemos dispersar. Nesse país a gente tem que aproximar e somar. Não dá para dividir. Então é um prazer muito grande estar aqui, né? E sabendo que vocês fazem um trabalho tão bonito, né? Também em torno da leitura. E nós chegamos lá. Com certeza. E a gente vai estar aqui com esse trabalho também do movimento. Vamos subir essa entrevista do Bartolomeu e vamos também colocar no ar esse filme que só merece, não é, pela ação, também pelo fato de que seja Bartolomeu quem movimente tudo isso. A gente vai estar
está colocando para os nossos membros da cátedra, da nossa rede de leitores, vai estar colocando esse filme também à disposição. Bartolomeu, muito obrigada. Nada. A gente está super feliz de você ter estado aqui conosco. Vamos estreitar, como você disse, os claro, laços. tem que Tá bom? somar para ver se a gente rompe com isso aí, né? Rompe com tudo isso aí. Obrigada. Faça um Brasil mais bonito, Com certeza. um Brasil mais pensante. A gente merece, o Brasil merece. Merece. Obrigada, Bartolomeu. Tá.